Olá, pessoal, boa noite de novo, né? Aula agora da semana do dia 27 de abril, tá bom? Aula de metodologia científica, ok? Lembrando que também pode ser usada para projeto integrador. Então, né, os conteúdos de metodologia científica são as ferramentas e são métodos os quais vocês vão usar para elaborar o projeto integrador. Então, vocês podem assistir essa aula levando em consideração que o conteúdo sendo disponibilizado aqui também serve para o projeto, ok? Para vocês elaborarem o projeto de vocês. A aula de hoje, pessoal, é sobre referências bibliográficas. A gente vem falando, né, até então, de vocês fazerem o quê? Resumos, né, das referências bibliográficas ou da bibliografia que vocês têm pesquisado, das fontes, né, dos artigos, dos livros, dos links, né, confiáveis que vocês têm acessado, tal, para poder fazer os resumos que constituem a parte de revisão bibliográfica do trabalho de vocês, mas que também servem, né, para vocês coletarem informação para escrever uma boa introdução, para apresentar dados numa justificativa de trabalho. Então, querendo ou não, essa parte de você estudar, de você fazer pesquisa, de você ir atrás de informações, ela acompanha ao longo de todas as etapas de um trabalho de pesquisa, né? É o que se espera. Mas a gente foca, então, na parte de revisão bibliográfica, a parte que a gente mais utiliza referências ou fontes para angariar informações com relação ao tema que vocês escolheram, né? Então, essa aula de referências bibliográficas, ela é baseada na NBR 6023 de 2018, né? Então, é uma normativa a respeito de como formatar ou como colocar a lista ou a parte de referência bibliográfica, tanto no texto, então, como a BNT, ela exige, né, a norma exige que o texto seja referenciado e como essas referências têm que aparecer na lista de referências bibliográficas que vem no final do trabalho de vocês. Lembra que quando vocês me entregaram o pré-projeto, eu falei assim, façam as referências bibliográficas, aquela lista lá no final do trabalho, mas ainda não precisa colocar dentro das normas, porque eu ainda não ensinei para vocês. Bom, então agora essa hora chegou. Que é essa parte, né, então, de fazer a listagem de referências bibliográficas. Muito bem, então vamos lá. Os elementos de referência. Então, lá atrás, na nossa aula de metodologia científica, quando a gente tinha aula presencial, que não tinha coronga, vírus, né? A gente falou sobre a parte de conceitos que nós utilizaríamos na parte de metodologia científica. Um dos conceitos seria a referência bibliográfica, que nada mais é do que a obra, a literatura que você está pesquisando sobre o tema, né? Seja uma reportagem, seja uma entrevista, é o documento. Né? Então, referência bibliográfica é o documento. E a referência bibliográfica, ela só pode ser considerada como um documento se ela tiver os elementos que constituem essa obra como um documento. Autor, título, ou que empresa que domina esse conteúdo, ou se é uma apostila, qual que é o professor que deu essa apostila, se é um artigo científico, qual são os autores desse artigo, e assim por diante. Né? Então, você precisa ter uma série de características que possam, então, identificar essa literatura, esse documento. Né? Isso são elementos de referência. Então, a referência, né? Então, são elementos de referência, que são esses indícios, essas características que determinam o que é uma referência. Então, título, autor, ano de publicação, data e assim por diante. Né? Então, a referência é constituída por elementos essenciais e elementos complementares, né? Então, eles são características que a gente tira do próprio documento. Quando a gente pega um livro, a contracapa do livro geralmente vem um quadro com a ficha catalográfica do livro.
né? Então, você tem o nome de autor, você tem data de publicação, você tem edição, número de edição, número de série, uma série de informações ali que caracterizam aquela obra, tá? Então, isso são os elementos de referência, os quais são importantíssimos para que você consiga identificar uma referência utilizada em um trabalho de pesquisa, ok? Então, os elementos essenciais, pessoal, os elementos essenciais são informações indispensáveis. O nome já diz, é essencial. Então, são informações que a obra tem que ter, né? E se não tiver, você tem que passar, então, para os elementos complementares. Mas autor, título, pelo menos, né? O domínio, se não tem o autor, o título dessa obra tem um domínio, seja de uma empresa, seja de um site, seja de algum lugar, né? Então, mas seja que nem artigos, livros, ela sempre tem um autor. E às vezes até mesmo aulas ou apostilas, que sempre tem um autor, né? O que eu falo de domínio é às vezes um manual que possui, que é de uma empresa, né? Então, o domínio é daquela empresa. Então, tem formas de como você pode colocar essas características lá na lista de referências. Muito bem. Então, os elementos essenciais são aqueles imprescindíveis. Por exemplo, autor, título da obra, local e data. Isso é imprescindível, né? Então, isso a gente precisa saber, tá? E daí a gente tem os elementos complementares que auxiliam na identificação dessa obra, como, por exemplo, o número de série de um artigo científico, uma nota de tradução, que não faz tanta importância, né? Mas, se você quiser colocar como um elemento de caracterização daquela obra, também pode colocar, mas são elementos complementares que auxiliam na identificação daquela bibliografia que foi utilizada. Existe um padrão sequencial, pessoal, de apresentação dessas características, tá? Em uma referência que é feita naquela lista de referências que obedece, então, que satisfaz os padrões estabelecidos pela NBR 6023. Tá? Essa NBR eu vou disponibilizar lá no Mateus. Tá? Eu já vou avisar para vocês. Norma, ninguém gosta de ficar lendo, né? Então é por isso que a gente sintetiza ao máximo, deixa o mais didático possível para vocês, porque eu só fui aprender a, sabe, utilizar a norma mesmo lá no meu doutorado, não tem nem mais mestrado. No mestrado eu seguia assim, eu via quais eram os modelos tal, e seguia, mas assim, no doutorado eu comecei a interpretar a norma, como que aquela norma funciona tal. Então, assim, isso é prática, isso é tempo, então fiquem tranquilos, porque assim, vocês têm exemplo de como faz, é o suficiente para vocês colocarem aquelas características aqueles elementos, né, de característica da referência que vocês necessitam colocar lá na lista, no final do trabalho. Então, não se preocupe, vocês utilizando alguns modelos e pegando alguns exemplos, né, vocês já vão conseguir fazer isso porque não é nada difícil, tá? Só que parece que quando a gente vê a norma, parece que fica tudo difícil, né? Então, mas se você pega os modelos, até os exemplozinhos que estão naquela apostila que a professora disponibilizou para vocês, vocês vão ver que é uma coisa bem simples de fazer, tá bom? A norma ela foi atualizada para o padrão 2018 porque agora a gente utiliza muito bibliografia digital, né? Então, tivemos que o pessoal da BNT teve que atualizar nesse sentido, tá? Mas ela mudou muito pouca coisa, tá? Do que ela era antes. Então, a gente pode pegar esses exemplos aí para montar as referências que a gente vai se dar bem, né? Então, qual que é o modelo padrão de referência bibliográfica? Então, como que a gente coloca esses elementos de característica da referência dentro da norma? Primeiro, a gente identifica como sobrenome do autor, em maiúsculo, assim, ó. Né? Então, tem um exemplinho aqui embaixo, tá? De como é um padrão para fazer referência bibliográfica lá na lista de referência. Né? Então, primeiro o sobrenome, depois o nome. Então, o nome do cara ó, é André Luiz Moreira, ok? Mas o André Luiz Moreira Fontenelle, mas o Fontenelle vem antes, é o último nome, né? O último nome do autor vai na frente, vírgula, André Luiz Moreira, ok? Ponto. E é desse jeito aqui. Isso é o padrão, tá? Isso é o padrão. Como fazer um fichamento? É o título do livro. Primeira edição, então vem a edição, ó, ponto edição. Fortaleza, que é a cidade, né, da editora. WordPress editora, da editora que eu digo, né, desse livro. E
2017 o ano, aqui, ó, tá? Então, dessa forma que você vai organizar, estruturar dentro da norma, tá? A tua bibliografia para citar ela lá no final na lista de referências. Exemplos de como referenciar uma bibliografia. Como que a gente faz, então, como que a gente referencia, né, uma bibliografia? Bom, a gente tem, por exemplo, monografias, livros, folhetos, trabalhos acadêmicos. Então, digamos que vocês estejam pesquisando nesses tipos de fonte bibliográfica, nas monografias, nos TCCs, dissertações, teses, né? Então, vocês acharam lá no Google Acadêmico alguns trabalhos acadêmicos, livros, né? Ou até foram na biblioteca, pegaram uns livros e viram como é que e viram lá o que interessava para vocês, vocês estão utilizando isso como referencial teórico para o trabalho de vocês. Mas como é que eu vou fazer a referência bibliográfica disso lá no final do trabalho, colocar na lista de referências, né? Bom, você vai colocar os elementos essenciais, né? Então, aqui a gente tem dois autores, tá? A gente tem A.C. Gomes, aqui está abreviado o nome dos autores. Ah, professora, mas ali no outro slide que a professora mostrou, a gente coloca o nome completo, ó, o nome inteiro. Tanto faz, tá? Você pode colocar o nome inteiro ou você pode colocar A.L.M. o Fontanelli na frente. Tanto faz. Só que você tem que padronizar. Se você escolher fazer assim, utilizando o nome completo para todos os autores, faça assim, né? Mas daí tem que fazer assim para todas as referências que você utilizar. Agora, se você quiser usar assim, tudo bem também. Mas você tem que fazer isso para todas as referências que você utilizou. Então, padronizar, tá? Isso que é importante. Bom, então não me interessa como que é o nome do cara. O importante é o sobrenome. O sobrenome é muito importante para uma bibliografia, né? Então, até é engraçado porque as pessoas falam para mim: ah, mas você casou com seu marido, mas não pegou o nome dele. Bom, uma que eu não sou propriedade dele. Outra por quê? Porque isso vai ferrar com a minha parte de referenciação. Ou seja, eu já sou conhecida como Cauano, né? Na comunidade científica. Então, Cauano é o meu sobrenome de referência bibliográfica. Os meus artigos, né, as minhas apostilas, os meus agora videoaulas, elas são nomeadas pelo meu sobrenome. Né? Então, a gente identifica um cientista, um pesquisador, um autor pelo sobrenome, ok? Então, por isso que o sobrenome vem na frente. Então, olha lá, né? Aqui são dois autores, é o Gomes e o Vec, tá? Separados, então, por ponto e vírgula, é um livro, né? Em que é uma monografia, né? Estou chutando aqui que é um livro, porque é uma monografia, em que o título é em negrito, tá? E o subtítulo não. Aí vem seguido do local, editor e ano, igual, editora e ano, né? Igual a gente viu lá no slide anterior, tá bom? Os elementos essenciais, professora, é o suficiente para determinar uma obra? É, tranquilo, beleza? Não precisa colocar a página, a gente não precisa colocar nota de tradução, a gente não precisa colocar essas coisas. Isso daqui é o suficiente para você identificar a obra e colocar essas informações lá na lista de referências que vem no final do trabalho, ok? Muito bem. E por que, professora, que você está separando por monografia? E está falando só de monografia, só de ver se eu peguei um artigo científico. Ah, boa pergunta. Eu estou falando agora de monografia. Eu mesmo faço pergunta, eu mesmo respondo, tá? Porque eu não tenho plateia. Ai, que ódio. Então, é assim. Eu estou separando por monografia, por artigo científico, por periódico, por não sei o quê, porque a gente faz, a norma, a gente não, né? Se fosse eu, não faria nada disso, na verdade. Mas a norma, ela estipula diferentes padronagens para colocá-la na lista de referências, justamente para a gente poder, a gente que eu digo, nós leitores, podermos identificar se aquela obra é um artigo, se aquela obra é uma monografia, se aquela obra, né, é um periódico, se aquela obra é uma legislação, é uma norma,
tá? Então, a forma como são colocadas essas referências, elas diferenciam do tipo de referência que você usou. Mas não se assustem, porque, na verdade, os elementos necessários para identificar essa obra são os mesmos, basicamente os mesmos, né? Então, não se preocupem. Né, que é só vocês, como eu disse, vejam modelos, é de um artigo científico, como será que eu faço? Pega um modelo lá, aqui a professora tem um exemplo nesses slides, né, ou então pega o exemplo de outros trabalhos, como é que faz, tá? Ou pergunta para a prof ajuda, né, de como que faz coloca aquela referência dentro das normas. Muito bem, continuando com monografia, né? Então, aqui eu coloquei um exemplo de uma dissertação. Então, digamos que você pegou uma dissertação de mestrado, ou um TCC, ou uma tese, né, para usar como fonte bibliográfica. Então, ó, segue o mesmo padrão. Autor, né, aqui, ó, que já está por extenso, né? Daí, impacto de um programa é o título, em negrito, pessoal, isso é norma, tá? É desse jeito mesmo que tem que colocar. O ano, tá? O ano do trabalho. Aí aqui, ó, dissertação, porque é de mestrado. Então, mestrado, qual que é o mestrado? Mestrado em fisiopatologia experimental. Ah, se fosse um TCC, professora, teria que colocar aqui, trabalho de conclusão de curso de blá, 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 né? Curso de engenharia elétrica, por exemplo. Ah, professora, e se fosse uma tese? Aí aqui, em vez de dissertação, colocaria tese, dentro do paredes, doutorado em fisiopatologia experimental, né? Aí tracinho, a instituição, né? No caso, é uma faculdade que está dentro da Universidade de São Paulo, né? Então, Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo 2009. 2009, que foi o ano de publicação. Aqui foi quando ela defendeu, aqui foi quando ela publicou, né? Geralmente é o mesmo ano, mas às vezes a pessoa defende no final do ano e publica no ano seguinte, né? Não acontece. Mas isso vem lá na ficha catalográfica da dissertação que você pegou. Se você pegou de uma fonte confiável, vai ver todas essas informações para você identificar a obra, tá? E daí aqui mostrando os elementos complementares. Pessoal, lembra uma vez, no começo da disciplina de metodologia, que eu falei que tinha uma aula chata pra caralho? É essa, tá? Eu odeio dar aula de norma. Então, assim, a norma está aqui. A professora vai dar uma pincelada, vai mostrar para vocês. Mas é norma. Não adianta eu ficar falando, aqui é ponto e vírgula, aqui é assim, aqui é assado. É só fazendo para aprender, é só vendo para aprender, é só vocês irem lá, pegar as bibliografias de vocês, identificarem se é um artigo, se é um livro, no caso monografia, se é um TCC, no caso monografia, se é um manual, se é uma apostila, se é um site, se é uma lei, se é uma normativa, e pegar os exemplos que estão disponíveis dentro da norma ou até mesmo o material da professora e utilizar como modelo, né? E vocês treinarem fazer. A professora vai deixar uma atividade para vocês treinarem, tá? Que auxilia, então, essa colocação das referências dentro da norma. Para o pessoal aí, esperto em informática, eu sou uma bosta, então eu não utilizo, mas existem os formatadores, softwares formatadores, né? Em que você coloca lá da BNT, pá, ele vai na normativa tal, ele vai lá e faz tudo automático. Você tem Bibliotex, tem outras plataformas que fazem isso. Eu nunca aprendi a usar, eu gosto de fazer, né, a mão mesmo, e se a vida fez certo, fiz uma tese de doutorado assim, nunca tive problema. Né? Mas existem meios mais fáceis, com certeza, tá? É só vocês procurarem aí. Daí a gente tem, pessoal, publicação periódica em meio eletrônico, que são os artigos ou revistas que vocês pegam aí como fonte bibliográfica virtual. E foi nesse sentido que a norma deu um upgrade, deu uma atualizada, né? Porque muitos alunos se questionavam. Tudo bem, eu peguei um artigo científico da internet, ou uma revista, que é um periódico, né? Um jornal, que é um periódico, da internet. Como é que eu vou referenciar? Vou fazer referência como um periódico ou como um site, né? Vocês vão fazer como um periódico, adicionando o link.
né? Então, como é que vai funcionar? Por exemplo, Ata Cirúrgica Brasileira, o nome da revista. Tá? Então, aqui eu pegou uma revista. Ah, a pessoa começa a saber uma revista, né? Porque é o jeito que está disponível aqui a referência, né? Então, desde a norma, do jeito que está disponível, é disponibilizado, então se não tem autor, Acta Cirúrgica Brasileira, que é direto o nome da obra, é porque é uma revista, é um periódico, né? Um jornal, alguma coisa nesse sentido. Tá? Então, aqui não tem um autor só, né? Então, uma revista, por exemplo, você pega uma revista e você vai usar toda aquela revista como fonte bibliográfica. Não tem só um autor, tem vários autores. Né? Então, cada artigo dentro daquela revista tem um ou vários autores para o mesmo artigo. Então, como é que você. Não tem como citar todo mundo. Não tem. Então, o que vai aqui na frente para identificar? O nome do periódico. Tá certo? Você viu como é diferente de monografia, porque monografia você tem autores delimitados. Né? Então, aí você pode colocar o nome do autor. Tudo bem. Aí aqui, São Paulo, que é a cidade, segue aquela mesma ordem, né, de apresentação, então vocês vejam que não muda isso, tá? Esses elementos essenciais, a forma como que eles aparecem não muda, o que muda é o que vai de negrito, o que não vai em negrito, né? Se é o nome do autor ou se é o nome da revista, essas coisas que vão mudando, são mudanças sutis, mas que a gente praticando nossa, hoje dá para fazer. Hoje eu, por exemplo, faço referência bibliográfica, lista de referência dentro da norma, sem praticamente olhar na norma. Né? Mas é algo que é prática, não adianta. Quando você escreve bastante, quando você faz muito, acaba fazendo muitos trabalhos acadêmicos, você acaba pegando a prática. Mas não tem prática, bora lá no modelo, pega lá um exemplo, pega a norma e faz direitinho, né? Então, aqui, ó, coloca lá o São Paulo, né, o local, aí, Sociedade Brasileira para Desenvolvimento da Pesquisa em Cirurgia, né, que é provavelmente a editora, né, que dessa revista aqui. Daí, 1997 foi o ano é, é, de, de, de publicação disso. O número, né, da revista é uma versão online e está disponível no site. Daí aqui, copia e cola, né? Disponível em, copia e cola o link. E daí sempre, pessoal, quando for referência de acesso online, vocês têm que dizer quando vocês acessaram. Ai, professor, agora que você me fala isso, porque agora eu já peguei um monte de referência. Meu Deus do céu, peguei um monte de referência. Não sei quando que eu peguei, não sei quando que eu li aquilo. Não se preocupa, gente, tá? Não precisa ser exatamente a data, ok? Tipo, ó, a gente tá em abril, a gente começou em fevereiro, você deve ter pesquisado isso, sei lá, em março. Então, tudo bem, coloca lá uma data de março, tá? Mas é só para a gente ter uma base para poder entender da onde você tirou, quando mais ou menos você tirou, porque se passa-se, sei lá, 5 anos e esse teu trabalho vira referência, e eu quiser pesquisar esse site, e eu vou atrás desse site, desse link, e daí eu não tenho mais esse link, porque às vezes o link foi desabilitado, eu vou ver a data aproximada que você acessou, o ano, tá? Eu falo assim, ah, não, tudo bem, faz tempo que a pessoa pesquisou isso, de certo, nem não está mais disponível, tem que pagar, ou, né? Ou existem outras formas de achar, daí dá para achar em outros, se tiver angariar de outras formas, né? Tendo que entrar em contato com a editora, com alguma coisa assim, mas de qualquer forma é uma coisa importante que vocês têm que colocar para se precaver, inclusive, tá certo? Aí a gente tem também referências bibliográficas de artigos científicos, como é que se faz referência bibliográfica de artigo. Então, o artigo, gente, artigo científico, ele é um artigo que vem dentro ou de de uma revista científica, né? Ou então dentro da publicação de um evento. Quando a gente vai num congresso, quando a gente vai num simpósio, participa desses eventos, tá? A gente recebe antigamente recebia um CD-ROM, né? Mas agora a gente recebe um pendrive
que vai ter todos os artigos daqueles pesquisadores que estão apresentando seus trabalhos naquele evento, naquele congresso, naquele simpósio, né? Então, ali você vai ter todos aqueles artigos. O nome desse material é um nome um tanto peculiar. O nome se dá a esse compilado de artigos que são apresentados em congressos ou simpósios, em eventos, é chamado de anais. E não tem singular, tá, pessoal? É anais. O anais. O anais do Congresso de Administração. O anais do Simpósio de Eletromagnética. Então, o nome, quando a gente fala anais, tá? É um compilado de diversos artigos que foram publicados, foram apresentados, né, nesse evento. Um nome um tanto peculiar, mas que quando a gente começa a trabalhar com isso, né, com metodologia científica e tal, eles estão, não, você pega lá no Anais do Congresso e tal. Então, tipo, é algo normal, né? Um nome um tanto peculiar, mas sejamos adultos. Muito bem, pessoal. Então, quando eu falo Anais de Congresso, nossa, o pessoal já começa. Porra, meu, sério mesmo? Você tem 5 anos de idade? Mas tudo bem. Vamos lá, pessoal. Então, a gente tem os artigos científicos, que é outro tipo, né, de bibliografia. Então, a gente falou de monografias, a gente viu os periódicos. E aí, como é que faz de artigo científico? Bom, o artigo por si só, ele obrigatoriamente tem um autor. Então, meu amigo, você vai fazer igualzinho lá, a professora ensinou lá nos slides anteriores. É autor, título da obra. Opa, professora, o que é essa coisa aqui, tio? O que é esse treco? Pessoal, aqui isso significa que não tem só o Dantas de autor. Aqui tem mais de 3 autores. Quando a quantidade de autores de uma mesma obra ultrapassar 3, você pode utilizar o et al. Você coloca só o nome do primeiro autor, tá? E em seguida coloca et al. O que significa et al? Significa e outros em latim, tá bom? Então é isso que você vai colocar. E daí você vai ter aqui o título da obra. Veja que, diferentemente lá da monografia, para artigos científicos o título não vai em negrito. Quem vai em negrito é o nome da revista, tá? Que está contida este artigo científico. Que contém, desculpa, da revista que contém este artigo científico com este título aqui, né? Então, é a revista que vai em negrito, não mais o título da obra. Ai, professora, mas e se não for uma revista? E se for o Anais do Congresso? Bom, não é o nome do Congresso que vai em negrito. O que vai em negrito é Anais. Então, você vai colocar ali Anais, se fosse de um congresso. Anais, ponto. O nome do congresso, Congresso de Eletromagnética, tal, né? É isso. E daí o local e os outros elementos que constituem o artigo científico, né? O volume, o número, páginas, qual é o intervalo de páginas, né? Data. E daí vem lá. Você pode colocar o DOI, né? Não é obrigado, tá? É o número da onde aparece o artigo, não é obrigado, mas isso sim, é obrigado. O link de onde você tirou. Então, antigamente, quando os artigos eram publicados em meio físico, a gente podia trabalhar até aqui. Beleza, referenciei um artigo. Mas agora, como eles são digitalizados, na sua grande maioria, a gente precisa, além de fazer isso, colocar disponível em o link e acesso quando. Tá bom? Continuando. Aí a gente tem artigo e ou matéria de jornal, né? Então, olha lá, pessoal, a mesma coisa, ó. É autor, é título, aí aqui no caso é jornal, mesma coisa, ó. É o jornal que vai em negrito. Eita, Cacilda. Aí a gente tem, olha lá, um evento. Um evento.
Um evento como um todo, tá? Digamos que você foi num congresso, fez várias anotações, ou pegou lá o anais do congresso, leu aquilo, tem um monte de coisa interessante, você resolveu que vai usar aquilo como fonte bibliográfica para o seu trabalho. Então, aqui, como que você vai referenciar isso dentro das normas? O que você utilizou? O congresso ou anais do Congresso, mas foi o Congresso é a tua fonte bibliográfica, o evento, né, o Congresso, simpósio. Então, o que veio aqui na frente? Veio o nome do evento. Olha lá, Congresso Internacional do INES, 8. O que é esse 8? Que provavelmente era o 8º Congresso Nacional do INES, mas não vai número antes, não antecede o número. Tá? Por quê? Porque essa lista de referências bibliográficas lá no final do trabalho tem que vir em ordem alfabética. Tá? E daí não coloca o número na frente, o número vem depois. Ó. Ai, professora, número comando. Não interessa. O número comando também vem aqui para trás. Tá? Porque o X é um número, né? Não é uma letra que você vai colocar lá na ordem alfabética, lá no X. Tá bom? Então você tem que colocar aqui, né? Então, Seminário Nacional. Aqui são, na verdade, 2 eventos em um só, veja lá, né? Então, eu não conto que tem até ponto e vírgula. Aí, Rio de Janeiro, ANAIS, porque existe o ANAIS, né? Existe todo congresso, todo evento tem o seu ANAIS, o seu ANAIS. Rio de Janeiro, o local, né? Instituição Nacional de Educação, tal. Daí aqui é a editora, o ano, número de páginas e o tema. Tá bom, pessoal? Não tem tudo isso? Tudo bem, não se preocupe. Ai, professora, olha, eu usei lá o Anais do Congresso, mas não tinha editora e tal. Às vezes nem tinha editora, onde que eu posso parar? Ué, não tem, não tem. Não coloca. Mas coloca alguma informação plausível, né? Mas se não tem lá o tema, não tem problema. Não coloca, ok? O que não pode é não ter data, não ter local. Isso é difícil. Mas, às vezes, pode acontecer. Se vocês pegarem uma revista, um artigo, alguma referência que não tenha data nem local, tá? O que vocês vão fazer? Vocês vão abrir colchetes e colocar sem data, sem local dentro do colchete. Vamos ver aqui um exemplinho. Aqui, ó. Vamos pegar esse aqui. Digamos que você pegou um artigo, é do OTA, tal, Parcial Tesouro, lá do estado de São Paulo, né? E daí não tem data. Ai, professora, não achei a data, não tinha data, tal. O que você coloca? Abre um colchete aqui, abre outro colchete aqui desse lado, colchete... Ai, eu vou colocar esse negócio. Já pior que eu não consigo editar aqui, deixa eu ver. O colchete é aquele que é assim, ó. Esse aqui, ó, o colchete. Pra quem não lembra. Esse aqui, ó. Né? Anais entre colchete e reticências. Isso aqui é regra. Né? Então, quando você indica anais, você tem que colocar reticências, porque se identifica que é anais de congresso, porque tem muitos artigos dentro desse documento. Né? Lembra? A gente recebe um pendrive com um monte de artigo quando a gente participa desses eventos. Né? Então, daí tem essas reticências, tá? Aí você pode usar esse carinha aqui, que é o colchete, tá? Para colocar aqui caso não tenha data, né? Evento é difícil, não tem data, mas vamos voltar lá para o outro, né? Então, você aqui, ó, não tem esse 1 de agosto de 2010, então coloca colchete e escreve dentro do colchete. Sem data, fecha colchete. Mesma coisa se não existisse o local. Abre colchete, sem local, fecha colchete, pronto, acabou. Tá ótimo. Beleza? É um artifício que é aceito pela BNT. Esses são pormenores que tem na norma, sabe? É isso que às vezes é tipo, a gente tem que procurar para ver como é que faz, né? Então são dicasinhas aí que a prof tá dando para vocês já. Muito bem. Daí tem referenciação de patente, tá? Então, olha, uns exemplos, tá, pessoal? Eu não vou ficar aqui dando aula de norma para vocês. E tem também, você pode fazer, né, de filmes. Então, filmes, vídeos, videoaulas, documentários, tá? Tudo isso também é referência, lembra? Documento. Eu falei para vocês que um documento é uma referência bibliográfica
você pode considerar tudo aquilo que foi publicado e que tenha um cunho de crédito, né, que seja algo que você tire informações para uma pesquisa científica decente. Aqui eu quis fazer uma brincadeirinha, claro, né, porque eu adoro essa série, daí eu coloquei as informações dessa série, né, um formato de bibliografia, de referência bibliográfica dentro das normas da BNT. Então, o nome da série Breaking Bad, né? 2 pontos, tá? É a segunda, aqui eu coloquei que seria a segunda temporada completa, né? O criador, o produtor executivo, né? Então, todas as informações que caracterizam isso como um documento, né? Só para vocês verem que qualquer referência, qualquer documento pode ser referenciado, ok? Tudo bem, então, pessoal? Bom, essa aqui é a parte da aula de referências bibliográficas, de como colocar as referências dentro das normas. Professor, eu queria ver uma lista de referências pronta. Então, vamos pegar aqui uma lista de referências prontas para vocês verem. Só deixa eu abrir aqui um trabalhinho. Só para a gente poder. Pegar um exemplo, tá? Pegar aquele trabalhinho do rapaz que eu tô. Do TCC do menino que eu tô orientando. Eu deixo ele meio que engatilhado aqui para poder apresentar para vocês. Então, vamos lá. Tá, aqui, a lista de referências bibliográficas. Então, a lista de referências vem lá no final, né, de um trabalho acadêmico, de um trabalho de pesquisa. Aqui a gente está passando pela revisão bibliográfica, tá? Muito bem, olha lá. Aqui, é que ele não fez ainda resultados de discussões e conclusão, né? Então, aqui, ó, referências bibliográficas. Essa aqui é a lista de referências que ele utilizou para fazer a parte de fundamentação teórica, né, e revisão bibliográfica do trabalho dele. Então, tá em ordem alfabética, olha lá, né? Então, aqui, ó, aqui é uma referência bibliográfica de norma, né? Como que fez? Ele pegou de um site, né? Ah, como é que faz? Aqui é de um livro, tá certo? E assim por diante, olha lá. Tá? Então, isso aqui é uma lista de referências. E aqueles exemplos que a professora deu na aula agora é justamente para vocês pegarem cada referência que vocês utilizaram, né? E colocar aqui nessa lista de referências, tá certo? Veja que o alinhamento dessa lista não é mais justificado, agora ela é à esquerda, tem espaçamento duplo entre cada fonte, né? E aqui espaçamento 1,5, tá? Isso, gente, é coisa de ABNT, tá? Não é metodologia científica, mas a professora dá um toque para vocês fazerem certinho, né? E não precisarem ficar tão refém das normas, a professora dá uma ajuda aí, tá? Aí, pessoal, se tiver dúvida de como que faz referência de alguma coisa que vocês não encontraram nos exemplos da aula da professora ou lá da apostilinha, manda um e-mail para o prof, a prof ajuda vocês, tá? Ou um WhatsApp, a professora ajuda, sem problemas, tá bom? Nem que eu te guie para você, na norma, e daí eu vou, porque o meu intuito é que vocês aprendam a fazer um trabalho acadêmico decente, tá? É isso que eu espero de vocês com as aulas de metodologia, tá certo? Aí, pessoal, eu também quero, né, falar para vocês como que a gente faz referenciação de texto. Lembra que eu falei para vocês que lá no comecinho da aula de metodologia eu disse, pessoal,
vocês guardem as referências que vocês estão fazendo lá, os resumos, né, dos documentos que vocês estão procurando, que vocês estão pesquisando, guardem as referências que vocês estão utilizando, porque a professora vai ensinar vocês a fazerem a lista de referências, que é isso que eu passei para vocês agora, né, e também fazer a referenciação textual, ou seja, fazer isso aqui, ó. Deixa a professora pegar o trabalho aqui de novo, vamos aqui, legal. Então, assim, a professora até viu que tem vários trabalhos com introduções muito bacanas, bem elaboradas, justificativas também bem embasadas, né, com bibliografias. Gostei muito de ver esses trabalhos que têm esse embasamento teórico. E para vocês fazerem a referenciação, tá, dos textos que vocês estão resumindo, vocês têm que fazer isso aqui, ó. Então, por exemplo, acho que eu falei disso na aula com vocês, né? Então, lá na postilinha de normalização de trabalhos técnicos que está disponível lá no sistema, vocês vão ver que tem uma parte daquela apostila. Gente, aquela apostila tem o quê? 15 páginas, sabe? Procurem lá que eu falo sobre essa parte de referenciação. Então, como é que você faz a referenciação do texto? Resumiu aquela obra que você leu, aquele artigo, aquele livro, aquele capítulo de livro, qualquer coisa, leu aquilo, resumiu, você vai colocar o sobrenome do autor e a data de publicação. Por isso que autor e data são imprescindíveis, porque você tem que fazer a referenciação, né? E para que serve isso? Para que o leitor, né, tenha direito de ler aquilo, né, que você passou de informação, mas que ele tenha direito à possibilidade de ir atrás da fonte original. Porque às vezes ele quer saber mais sobre aquele assunto, o que você resumiu para ele não foi o suficiente, ele quer aprender mais sobre aquilo, né? Então você tem que dar essa possibilidade, referenciar, né? Por quê? Porque essas informações que você coletou não vieram da sua cabeça. Você aprendeu com isso, né? Mas você leu em algum lugar. Então você tem que referenciar. E essa referenciação aqui do texto faz com que o leitor possa ir lá nas referências bibliográficas e achar, né, essa obra e poder ir numa biblioteca e poder buscar na internet, né, para poder ter o material na íntegra, tá bom? É para isso que serve. Então, a referenciação de textos, ela é muito importante no trabalho, ok? E vocês já podem ir fazendo isso lá no projeto integrador de vocês, em que vocês fazem os resumos, ó, fez o resumo aqui, colocou a referência. Você não precisa colocar atrás só, você pode fazer assim, ó, tal autor, ó, o tal do Pamponê, em 2009, cita alguns resultados que podem ser alcançados, blá, 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 blá. Né? Quem que é esse cara aqui? Tá lá na lista de referência, se você for ver, vai lá, o seu Pamponê tá aqui, ó, né? Tá aqui. Então, é para isso que serve. Beleza, pessoal? Muito bem, então eu espero que vocês comecem a fazer isso. Ah, professora, isso não tem autor, isso é uma empresa, né? Lembra que eu falei para vocês? Se não tem autor, se é empresa, sei lá, professora, é um manual da Microsoft. Na frente, Microsoft, letras garrafais, ponto, manual de procedimentos e protocolos para não sei o quê. Aí, bota a data desse manual, né, disponível em o site onde você tirou esse negócio, que seja o site da Microsoft, né, mas é domínio de uma empresa, você coloca o nome da empresa. Acho que tem um exemplo aqui, até, por exemplo, que não é autor, não é um autor, né, ó, uma norma, ó, aqui, a BNT, ó, aqui, ó, organização, não, esse não é da OIT. Aqui, ó, né, uma referência de uma norma, tá, a BNT 2020. Aí, olha só que interessante, aqui ele tirou várias da BNT. Quer ver? Ó, tá vendo essa parte aqui, ó? Esse resumo que ele fez aqui, ele tirou da ABNT 2015A. Por quê? Porque tem uma outra norma da ABNT também publicada em 2015, só que não é a mesma.
Daí, para fazer a diferenciação, coloca-se A, B, porque daí lá nas referências bibliográficas vai aparecer assim, ó, né? Então, ó lá, ó, a BNT, o link, né, disponível em, o link, o ano, né, acesso em, só que tem um azinho aqui, que é lá aquele trecho, né? Ah, qual que é o B? Tá aqui, ó. E tem um C ainda, ó, aqui, né? Ah, então, opa, apesar de que esse aqui, olha, gente, achei um errinho aqui, tem que avisar, vou avisar ele, porque esse aqui é 2018, então aqui não precisa ter C, porque são anos diferentes. Isso a gente só faz com anos de publicação iguais, beleza? Ótimo. Quer dizer, não sei se tá beleza, né? Eu não consigo ouvir vocês. Mas, de qualquer maneira, eu respondo ótimo. Qualquer coisa, vocês me chamam, né, gente? No WhatsApp, tá? Se tiverem dúvida. Bom, pessoal, olha lá como é que ele estruturou, né, os resumos dele. Não só com a parte, né, referenciando a parte de trás, no final, né, da sentença ou do parágrafo. Ele também fez assim, ó, Léo e Pinheiro em 2012 propõem que a atividade, blá, blá, blá. Então ele, né, também fala, ó lá, pelo que foi possível avaliar com o trabalho de Fonseca e Miak, né? Então ele escreve de uma forma que não fica monótona, que também interage, né? Coloca os autores em pauta. Então é um tipo de escrita bacana. Mas vocês escolhem como vocês preferirem. O importante é vocês não copiarem. O importante é vocês resumirem com as palavras de vocês, beleza? Uma forma interessante também de vocês utilizarem as bibliografias, lembra quando eu falei para vocês que existe a possibilidade de se copiar o que o autor, né, colocou naquela referência. Existe essa possibilidade? Claro, desde que você obedeça à normativa, né? Então, a normativa diz que você pode fazer o quê? Citações. Bom, o que é citação? É você citar um trecho da obra de um autor, ipsis literis, e indicar de onde que essa citação foi retirada, né? E quando você copia ipsis literis, a norma, né, dita que existe uma regra para você colocar esse trecho copiado. Nós temos dois tipos, a citação direta e a citação indireta. Né? A citação direta, ou citação curta ou citação longa. Né? Então, a citação curta ou a citação direta, ela vem no meio, no meio do texto. Né? Então, eu já vou dar um exemplo para vocês, porque eu achei aqui primeiro um exemplo de uma citação longa. Né? Então, a citação longa, por exemplo, ele quis tirar esse conceito do ciclo PDCA, né, que é uma ferramenta administrativa, ele quis tirar esse conceito copiando o que ele achou num determinado livro ou numa determinada referência. Ok, tem uma forma para fazer isso. Daí ele falou assim: o ciclo PDCA foi criado por tal fulaninho, é um método que facilita a produção de melhoria contínua, tal, em qualquer área. E daí ele quis dar o conceito. Ele deu um recuo de 4 centímetros, tá? Só pegou essa reguinha e tchuf para cá. E daí copiou isso daqui e no final colocou isso. Ah, professora, aqui aparece a página. Então, quando você faz referenciação assim resumida no texto em que você resume, em que você coloca suas palavras, você não precisa colocar página. Não é obrigatório, a norma não obriga. Só que se você fizer isso aqui, né, que é uma citação, que é uma cópia fiel do que está no livro, obrigatoriamente você tem que colocar a página de onde você tirou isso, tá certo? Tem que colocar a página. Então, é assim que se faz uma cópia permitida. Logicamente, pessoal, que não é legal vocês ficarem utilizando citações, tá? Porque o intuito de um trabalho de pesquisa é você conseguir interpretar os dados, é você conseguir escrever o texto com as suas palavras, é você ser o cientista, ser o pesquisador. Né? Então, é importante você fazer a revisão bibliográfica, os resumos com as suas palavras, tá? Então, essa aqui é uma citação longa. Vamos ver se a gente acha aqui no texto uma citação curta. Eu acho que não tem.
Não vai ter. Vamos pegar, então, né, um exemplo lá na apostilinha de metodologia científica, tá? Aquela apostila, pessoal, aquela apostila da minha aula. Aqui, ó, aquela apostilinha, olha lá, ó, de normalização lá da minha aula de metodologia, que a professora já disponibilizou lá no comecinho da aula para vocês. Aqui tem tudo, gente, para vocês fazerem o trabalho, né? Ai, mas espera aí, a professora... Ah, não, espera, tenho que fazer um share screen para você aqui, peraí. Aí eu falando que nem louca. Achei. Aqui, ó. A apostilinha, normalização de trabalhos acadêmicos, está disponível lá no sistema. Professora, quero fazer citação direta, quero fazer citação indireta. Aqui ensina que faz sumário, aqui uns exemplos de referência bibliográfica, viu só? Que mito. Aí você tem a parte de citação, aqui ó, citação, tá bom? Então, a citação, ela é a NBR 10.520 da BNT, tá? E você pode fazer citação inclusa no texto, ou seja, né? Você começa lá com o autor Santana, né? 1996, que foi o ano de publicação da obra desse autor. Lá na página 26, diz que, né? Diz, dois pontos. Aí abre aspas e fecha aspas. Então, o treino desenrola lá, fecha aspas, ponto. Então, entende-se que esse trecho foi copiado. Só que você só pode fazer assim ao longo do texto, né? Tá? No meio do texto, tá? Em citações curtas, ou seja, até 3 linhas. Se você copiou um trecho que deu até 3 linhas no teu texto, tudo bem fazer assim, com aspas, né? Agora, quando isso ultrapassar, quando o trecho que você vai copiar ultrapassa 3 linhas, aí não rola mais. Aí vira uma citação longa, né? E a citação longa é feita assim, daquele exemplo que eu dei lá no trabalhinho igual, né, do trabalhinho do rapazinho lá, do PDCA. É a mesma coisa, olha aqui, né? Então dá o recuo, diminui o tamanho de letra, tá? O tamanho da fonte diminui, não tem mais o espaçamento em e-mail, é espaçamento simples, dá uma olhadinha, né? E você daí vai copiar, né? Exatamente como está lá, e passa de 3 linhas, então você tem que fazer dessa forma aqui. E percebam que não tem aspas, ok? Por quê? Porque é uma citação longa e que ela está destacada. Então, ela não tem aspas. Tudo bem, pessoal? Então, isso me entende-se já que isso é copiado. Então, não precisa colocar aspas. Só coloca-se aspas quando é no meio do texto, né? Tá ali no meio do texto, né? Então, de acordo com o que, ó lá, grande, entre aspas, né? Que tá no meio do texto. Então, você tem que colocar aspas. Tudo bem, pessoal? Alguma dúvida? Não sei, saberei nas nossas aulas de Zoom. Então, me encontre lá, né, nas nossas aulas. Eu disponibilizei para vocês esses materiais lá, né, tanto a apostila, quanto também esses slides, tanto de referência bibliográfica, como da aula passada também de pesquisa bibliográfica, tá? Eu tô com a mesma roupa, gente, porque eu gravei no mesmo dia, tá, essas aulas, então não vão achar que eu sou uma porquinha que eu não tomo banho. Mas eu espero que vocês tenham gostado e que sirva de alguma forma para vocês, tá? Esse conteúdo disponibilizado. Qualquer coisa, dê um grito e a gente se encontra nas nossas aulas lá no Zoom. Beijos, tchauzinho.